Olá, espero que todos estejam bem e nós aqui continuamos na nossa proposta de apresentar as regulamentações da nova lei de licitações, a 14.133. Hoje nós vamos conversar sobre pesquisa de preços. Nós já conversamos sobre artigo de luxo, já conversamos sobre estudo técnico preliminar e agora é a vez da pesquisa de preços. Comigo estão pessoas que montaram esse regulamento, discutiram o regulamento e que com certeza vocês conhecem a todos. Então está a Ana Júlia, a Fernanda e o Rafael. E são eles que vão conversar conosco sobre essa regulamentação. Então, eu vou começar já passando para a Fernanda, pedindo para a Fernanda contar um pouquinho da história dessa nova regulamentação e também sobre a quem ela se aplica. Essa regulamentação, essa pesquisa de preço se aplica a tudo ou existe alguma separação? Então, Fernanda, com você. Primeiro, é um prazer fazer parte desse grupo tão seleto de procuradores e esse momento histórico para a Prefeitura de Campinas, que é a implementação dessa nova lei. Eu não vejo a hora da gente implantar totalmente essa lei nova, né? E a lei de licitações, aliás, a área de licitações é uma área muito dinâmica, né? A cada 10 anos, mais ou menos, tem uma mudança substancial. Então, tem gente que fala, quem quer calmaria vai para o direito civil, que demora quase um século para mudar as leis, e a gente não, né? A gente tem alterações importantes, né? De 10 em 10 anos, e essa mais importante ainda, porque ela representa a consolidação das leis de licitações, né? É como se fosse uma CLT na área trabalhista, essa veio agora revogando todas as demais, a partir de 1º de abril de 23, né? E esse tema do pesquisa de preços é um tema muito importante na lei, porque ela aparece pela primeira vez na lei de licitações. A lei 8666 não fazia menção aos parâmetros da pesquisa de preços. Ela, em singelos dispositivos, tratava a questão da pesquisa, a necessidade de uma ampla pesquisa de mercado, como no artigo 15, por exemplo, da 8666, que falava do registro de preços, que deveria ser precedido de ampla pesquisa de mercado, mas também não oferecia parâmetros. No artigo 43, quando se falava do julgamento das licitações, também dizia que era importante verificar a conformidade da proposta com os preços de mercado. E a ausência dessa regulamentação dos parâmetros de como se proceder a uma pesquisa de mercado levou a administração pública a entender que a pesquisa direta com fornecedores era suficiente, né? Inclusive a jurisprudência na época acolhia, né, isso, dizendo que pelo menos 3 fornecedores deveriam ser consultados. E alguns mal intencionados, né, sabendo que isso era o parâmetro para se julgar a licitação depois, começaram a superestimar os preços das licitações. E esses preços referenciais passaram a não ser mais consistentes, vamos dizer assim, né? Porque a licitação chegava ao fim com preço dentro do parâmetro pesquisado, porém, às vezes, com sobrepreços. E isso, então, a jurisprudência começou, sobretudo a jurisprudência do TCU, começou a apontar muito, dizendo a necessidade, então, da diversificação das fontes de pesquisa de preços, né? E não falando que, inclusive, a pesquisa deveria ser feita não adstrita aos potenciais fornecedores, até porque os interesses eram antagônicos. A prefeitura queria o menor preço e os fornecedores o maior preço. E isso gerava superestimativas de preços, se fossem só eles pesquisados. Então, ele começa, então, a dizer que essa aplicação deveria ser subsidiária, né? A gente deveria se valer de preços praticados em contratações similares, tabelas de preços referenciais, e eles começam, então, a dizer sobre cesta de preços, né? E pediam também, nos acórdãos, que os agentes públicos fizessem uma avaliação crítica desses preços, de modo também a eliminar preços muito altos ou preços muito baixos, né? Tinha que ter um saneamento dos preços antes de se iniciar uma licitação. A partir disso, houve, então, no governo federal, a edição da IN, que foi a primeira instrução normativa importante na matéria, que foi a Instrução Normativa 5, de 2014, que ofereceu o primeiro parâmetro de preços para a administração. E começou a ser observado, apesar de não
estar no âmbito das administrações estaduais e municipais, ele começou a ser observado como referência para nós também. Então, pareceres jurídicos, por exemplo, nossos da Prefeitura de Campinas, já orientavam a Prefeitura desde 2016 a observar a IN 5 de 2014. Nessa mesma linha, saiu também a orientação interpretativa no Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a orientação normativa 01.04, que dizia que a pesquisa prévia de mercado deveria ser realizada com, no mínimo, 3 fontes distintas de fornecedores, podendo, inclusive, ser adotado o CADTER, que se ele não for defasado, ou se o preço poderia ser usado como preço máximo, e se ele não tiver defasado, né? Era um outro parâmetro também. No âmbito municipal, então, a gente preparou, em 2019, um decreto, o 20.576, que praticamente aperfeiçoava até a IN 4 de 2015, aliás, a IN 5 de 2014, no âmbito municipal. E, a partir dali, então, houve até uma introdução que foi muito importante para a celeridade das licitações, de uma planilha que foi disponibilizada para os órgãos, né, que eles, então, colocassem, eles poderiam preencher nos seus próprios órgãos os preços, que a planilha já automaticamente fazia um tratamento estatístico de preço, e foi muito importante aí a participação do profissional economista, o Luiz Henrique Lucchesi, que fez todo esse aparato, né, essas contas, né, que depois o Rafael, a Ana Júlia vão detalhar um pouco mais, né, e então isso foi importante em 2019. E em 2020, o governo federal atualiza a Instrução Normativa 5 de 2014 e publica a 73 de 2020. E aí chegamos, então, na Lei Nova de Licitações, 14.133, que lá no seu artigo 11, que todos falam que é a alma da lei, já fala, no inciso 3º, que um dos objetivos da licitação é evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis. O que significa isso? O que se busca na licitação é um preço justo, na verdade. Ninguém quer contratar por um preço ínfimo e também não quer contratar com sobrepreço, né? E também diz lá que tem que ser evitado o superfaturamento na execução dos contratos. O artigo 23, então, pela primeira vez, dentro da lei, oferece os parâmetros para a administração pública. Esse artigo 23 é um artigo extenso e dividido em 2 parágrafos principais, os primeiros 2 parágrafos. O parágrafo primeiro, ele trata de regulamentar os preços para aquisição de bens e contratações de serviços em geral. E o parágrafo segundo, de obras e serviços de engenharia. Então, né, dessa forma, nós também fizemos aí a minuta de decreto, separando, né? A gente faz, então, a minuta de decreto atual, que a gente conversa hoje, é sobre aquisição de bens e serviços em geral, de forma que ela não se aplica a obras, a serviços comuns de engenharia, e especiais de engenharia, também não se aplica a serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, já que para esses é necessária a planilha de composição e formação de preços, né? Até porque a questão da repactuação exige isso hoje, e serviços que demandem também detalhamento de custos, e que não haja medida definida no mercado, também não se aplica esse decreto. Então, na verdade, ele é um decreto mais para uma contratação mais preços mais enxutos, vamos dizer assim, né? E ele também, a lei traz também uma definição de regime de fornecimento e prestação de serviço associado. Para eles também não se aplica. O que é isso? Na verdade, quem trabalha muito com isso é a Secretaria de Saúde. Por exemplo, tiras de reagente com locação de equipamentos. Por que não se aplica esse decreto? Porque você também tem que distinguir os preços dos serviços separadamente dos preços dos bens. Então, este decreto se aplica, basicamente, à administração direta, depois a indireta, se quiser, poderá adotá-lo, né? E traz como novidade, em relação ao nosso decreto de 2019, a aplicação para contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade, que o antigo decreto não se aplicava, e também para as prorrogações contratuais,
que as mesmas regras para fazer a pesquisa de mercado prévia também vão ser adotadas para verificação da vantajosidade do preço na hora das contratações, das prorrogações contratuais. Então, essas preliminares são importantes e acho que vai ser um avanço para a administração quando a gente começar a implementar, porque ele traz algumas diferenças aí em relação ao de 2019, mas que eu entendo que são avanços realmente. Então, eu passo aí para a Ana Júlia falar, entrar realmente no mérito aí de como vai ser. Antes disso, Fernanda, deixa eu só te perguntar, só para a gente pegar um exemplo de serviços de dedicação exclusiva de mão de obra, a gente está falando, por exemplo, vigilância, limpeza, é isso? Isso, dedicação exclusiva de mão de obra são serviços que a prefeitura está como tomadora e o empregado ele fica nas dependências do município. Então, vigilância, e fica período integral, vamos dizer assim, ele tem que ter carteira assinada, então, esses são serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Para esses, a gente tem que ter planilha detalhada de custos. Isso. Para saber o piso da categoria, quanto é de uniforme, quanto é para a gente ter possibilidade de depois reequilibrar preços, repactuar preços, reajustar os insumos que não são de mão de obra, né? Então, portanto, esse decreto não se aplica a esse tipo de serviço. De qualquer maneira, eu acho que no dia a dia isso também vai sendo explicado, né, para o pessoal, porque se tiver alguma dúvida, não é? A gente vai... Qual decreto? Porque com certeza vai ser, eu sei que já está sendo estudado, o outro decreto a outra regulamentação de pesquisa de preço para os outros casos, né? Mas sim, isso aí, eu só estou colocando isso porque às vezes o pessoal fala, mas como é que eu vou saber? Então, com tranquilidade, que isso aí é uma coisa que todo mundo vai conversando e rapidamente também se acostuma com qual decreto utilizar em qual situação, né? A Ana Júlia agora vai prosseguir e a Ana Júlia tem uma forma da apuração desses preços, né, Ana? Que seria o artigo 2º. É isso, Claire. Então, eu vou falar só um pouquinho dos conceitos, né? São alguns conceitos que depois o Rafa vai trazer aí na explicação da metodologia de utilização mesmo para fazer a pesquisa. Então, a gente trata em 3 conceitos aí principais. Um deles é a mediana. O que é a mediana? Dentro de todas as amostras que eu vou ter de preços, eu vou pegar aquela do meio, né? Então, é um pouquinho mais simples. Eu vou ter a questão do outro conceito, de a média ajustada. Essa média ajustada, o que é? É uma média aritmética calculada com as amostras que restaram. O que são essas amostras que restaram, né? Às vezes a gente tem dúvida. Então, eu tenho 5 amostras. Eu vou fazer uma média inicial dessas amostras, e aí eu vou aplicar o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida aí que expressa o grau de dispersão, é bonito na matemática essa fala, de um conjunto de dados. Então, é um cálculo já matemático que a própria planilha também já utiliza hoje, né? Então, dentre 5 amostras, eu vou aplicar um desvio padrão. Então, digamos que eu tenho uma média dessas 5 amostras, aí só para ficar mais fácil de entender, que é 50. Meu número vai ser 50, a minha média. O meu desvio padrão, quando eu coloco, é de 10. Então, o que significa? Que eu vou pegar uma faixa de 50 menos 10 e 50 mais 10. Então, minha faixa eu vou trabalhar entre 40 e 60. O que tiver nessa faixa é o que eu vou utilizar para pegar minha média ajustada. O que tiver fora dessa faixa, eu vou desprezar. Essa é uma novidade do decreto. Atualmente, o decreto só trabalha com o que está acima da faixa, e aí a gente vai trazer também agora o que está abaixo, que a gente entende que o que ficar nessa faixa é o que vai representar o melhor preço do mercado, né? É importante, acho que o Rafa vai falar bastante também, mas é importante que quando os órgãos vão fazer essa pesquisa, quanto mais próximos os preços tiverem, as amostras tiverem, eu vou ter um desvio menor, né? Esse desvio padrão ele vai ficar menor, mas eu vou conseguir aproveitar muito mais as amostras. Então, é importante quando o órgão for pesquisar, às vezes ele pega um preço de 30, um preço de 80, um preço de 130. Nossa, a minha faixa ali de desvio padrão vai ficar grande e eu vou aproveitar muito pouco das amostras. Então, eu tenho que entender, ele tem que fazer uma análise crítica e entender por que tem essa discrepância. Talvez seja pela quantidade de comprimidos, por exemplo, vou falar de saúde, que estão comprando, então tem que tentar trazer mais próximo da minha realidade, pelo prazo de fornecimento, para que eu tenha, quanto mais preços próximos, eu vou ter uma faixa menor, mas eu vou aproveitar mais esses preços aí para fazer a minha média ajustada.
E, por fim, o último conceito que a gente traz também é a questão do preço máximo, que é o nosso valor limite, é quanto a administração vai poder pagar no máximo por aquele objeto, e o que estiver fora desse preço máximo, estiver acima desse preço máximo, a proposta ela é desclassificada por estar entendendo que ela é excessivo aí. Então, esses são os conceitos que a gente vai trabalhar bastante aí nesse decreto. Ele vai ser valor, desculpa, vai ser valor referência, é isso? Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Tá. Quando você fala amostra, você falou várias vezes amostra. Na verdade, você está se referindo a preço. A preço, é isso, exatamente. Né? Tá só para a gente fazer essa compreensão. Perfeito. Bom, aí, Ana Júlia, como é que a gente materializa essa pesquisa? O que é necessário para demonstrar que aconteceu a pesquisa? Esse também é um artigo que a gente quis trazer para o decreto, para que fique claro aí como é que a gente vai instruir essa pesquisa. Às vezes os órgãos hoje eles já estão bem acostumados, mas às vezes tem dúvida do que colocar, né, na pesquisa. Então a gente trouxe aí, vai ser o artigo 3º, o pessoal vai poder dar uma olhada aí e até fazer as suas sugestões, colaborações aí, eventualmente, para a gente poder aprimorar cada vez mais. Mas o que a gente vai trazer? A gente tem que trazer para dentro do processo, né, os comprovantes das fontes que eu consultei, e aí a gente pede através de impressão ou de captura de tela, vedando a questão dos links, né? Por que a gente fala que não pode só citar o link? Porque o link hoje, o acesso, o preço é R$10. Amanhã, quando eu for acessar, vai estar 15, então eu não tenho mais essa referência. É por isso que é importante a gente aí imprimir a tela, né, no PDF mesmo, ou printar essa tela, para que fique claro que naquele dia que eu pesquisei, o preço apurado foi aquele lá que vai constar na minha planilha. Eu vou colocar também a série de preços coletados, então todos os meus preços, as minhas amostras ali eu também vou colocar. Se eu fizer uma pesquisa direta com o fornecedor ou executor, a gente traz essa fala de executor também para prestação de serviço, principalmente, eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado, eu tenho que ter alguns requisitos ali nessa pesquisa. Primeiro deles é uma solicitação formal, eu vou precisar perguntar para eles, né? Olha, eu quero que você cote, por exemplo, essa prestação de serviço, e aí a gente está colocando também que dê um prazo para que o fornecedor responda, porque também o município ele precisa fazer a pesquisa, mas ele tem um tempo também, não pode ficar à mercê ali da resposta. E esse tempo, quando você for pedir para o fornecedor te responder, tem que ser um tempo razoável. Então, se eu for fazer uma prestação de serviço, eu dou um tempo maior. Se eu vou fazer uma cotação, por exemplo, de simples, uma caneta, eu não preciso dar um tempo tão grande. E, eventualmente, se ele não responder, eu vou guardar esse encaminhamento que eu fiz para poder colocar também como uma resposta não enviada pelo fornecedor. Além disso, do fornecedor, eu preciso ter a razão social dele, o CNPJ ou o CPF, né, eventualmente no caso de pessoa física, o endereço eletrônico ou número de telefone, para que eu possa ter o contato, eventualmente, qualquer um que tiver qualquer dúvida lá na frente possa consultar isso. A data de emissão desse orçamento, quem encaminhou esse orçamento, né, o responsável por ele, e a justificativa de escolha desse fornecedor. Essa justificativa não é nada complexo, mas eu estou fazendo com esse fornecedor que ele participou da pesquisa anterior, era o meu contratado anterior, veio numa licitação concorrente, está no mercado, então é uma justificativa aí de escolha desse fornecedor. E aí, por fim, eu vou colocar também os comprovantes que não retornaram dados, então, se eu fiz uma busca no banco de preços ou com um fornecedor que não me retornou, isso também vai para o processo. Vou identificar quem é o autor da pesquisa aí se identifica, né, assina esse documento, e aí a pesquisa ela tem que ser referendada ou pelo diretor ou pelo secretário ali do órgão para que possa ser encaminhada posteriormente para a parte de licitações. Acho que é isso, essa parte é a questão da materialização mesmo. Aí o Rafa vai trazer como é que é feita a pesquisa efetivamente. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, Ana Júlia. Por que houve a necessidade de colocar o parágrafo único mencionando que tem que ser referendado pelo diretor ou secretário? Geralmente a pesquisa aí ela é efetuada pelos funcionários, né, do departamento, geralmente administrativo ou algum que não tem administrativo, mas a gente entende que é importante que o diretor da área tenha essa ciência do que está sendo comprado, do que está sendo feito e de como essa pesquisa está sendo efetuada, até pela questão da nova lei ter trazido aí uma questão de competência, né, de governança, então a gente entende que aí está todo mundo compartilhando, né, dentro cada um da sua atribuição, mas compartilhando um pouco daquilo que está sendo efetuado, né? Então a pessoa vai poder fazer, e talvez o diretor tenha até, ou o secretário tenha um olhar diferente para aquilo, então ele valida o que foi feito pela equipe.
Só complementando, é como se a gente estivesse dando uma oportunidade do gestor referendar aquilo, quer dizer, esse valor é conveniente para mim, é isso mesmo que eu quero? Pô, será que não é o caso de contratar um pouco menos? Enfim, é uma oportunidade para fazer a gestão do que vai ser comprado, é isso? Isso mesmo. Bom, então agora eu vou passar para o Rafael, que vai falar um pouquinho do artigo 4º, né, Rafael? Que é basicamente, em resumo, é onde é que eu procuro o preço. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Caí, Ana Júlia, Fernanda. Bom, primeira coisa, eu gostaria de tranquilizar todo mundo, né? Porque toda vez que há uma alteração aí, fica todo mundo meio apreensivo, né? Nossa, tudo que a gente aprendeu, agora que a gente aprendeu vai mudar, né? E eu acho que a primeira coisa que deve ser dita em relação a esse estudo do novo decreto de pesquisa é que a estrutura é mais ou menos a mesma do que todo mundo já está acostumado, com a qual todos estão acostumados. Como a Fernanda passou ali no histórico, que vem desde a Instrução Normativa 5 de 2014, a gente aplica desde 2016 essa sistemática de pesquisa no município. O decreto 2576 consolidou tudo isso, nós fizemos algumas reuniões aqui para expor como que a pesquisa deveria ser feita, e eu acho que, no geral, a prefeitura até faz a pesquisa de forma bem legal, bem alinhada às melhores práticas que são estabelecidas pelas instruções normativas e pelo nosso decreto. No novo decreto, como eu disse, a estrutura é a mesma, mas nós temos algumas novidades, né? Os 3 primeiros incisos do artigo 4º, eles tratam de preços que a gente chama de banco de preços, né? O primeiro, especificamente, é do banco de preços da Prefeitura de Campinas, tem ali o endereço, o link, que muitas pessoas de dentro da Prefeitura não sabem que existem, né? mas é possível ali pelo link que está indicado, né? Fazer buscas de preços dentro da Prefeitura, tá? O segundo inciso fala dos painéis de preços praticados pela administração pública. Quem faz pesquisa vai se identificar que são as cotações Zenit, o banco de preços, a BEC, Comprasnet, todos esses bancos ou esses painéis de preços se encaixam nesse inciso segundo, né? O inciso terceiro, ele fala de painéis de preços específicos dos portais do governo federal, ou seja, esses 3 primeiros incisos são fontes baseadas em bancos de preços praticados pela administração pública, que é o que a gente já utiliza hoje. A gente só deu um jeito de abrir, explicando melhor o que é cada um deles. Após esses 3, nós temos a sistemática das contratações vigentes, similares, né? O que hoje a gente usa na pesquisa? Hoje a gente vai buscar o quê? Um contrato vigente, seja nosso ou seja de outra prefeitura, seja do governo, seja, enfim, qualquer contratação que seja similar àquela que eu esteja pretendendo. Pode ser uma ata de registro de preço, com um detalhe que a gente já está acostumado, que hoje é assim, né? Para que esse preço possa ser efetivamente utilizado na minha cesta de preços, é importante que o instrumento esteja vigente na data da divulgação do edital. Então, o órgão precisa ter cuidado ao utilizar desses instrumentos, já pensando no tempo de tramitação do processo. Então, não adianta eu iniciar agora, pegar uma ata que está vigente para até daqui a um mês, porque o processo não vai tramitar e ser publicado em um mês. Então, o órgão precisa tomar esse cuidado, pensar com algum tempo de antecedência para que esse instrumento utilizado na pesquisa esteja vigente no momento em que a licitação for efetivamente publicada. O inciso 5º, essa é uma novidade que foi introduzida pela nova lei, a gente está inserindo aqui também, que é a utilização de contratações similares com entrega imediata e integral. O que seria isso? Uma aquisição simples, uma aquisição por empenho, por exemplo. E esse inciso ele traz uma novidade em relação ao prazo.
o prazo para o empenho é de 1 ano da data da divulgação do edital. Então, por exemplo, a gente pode pensar num cenário em que seja, obviamente, complicado para a gente achar empenho, né? Como que eu vou usar o empenho como referência de preço? Dentro da prefeitura, a gente consegue, de certa forma, até sem grandes intercorrências, de forma simples, mas eu posso criar uma sistemática de ligar para outros órgãos. Se eu ficar sabendo que houve uma aquisição, por exemplo, na prefeitura de Paulínia, do mesmo objeto que eu estou pretendendo aqui, eu ligo para a prefeitura de Paulínia e peço uma cópia do empenho. E o importante é que esse empenho ele tem 1 ano de validade, diferente de alguns outros incisos aí. Essa novidade traz que o empenho, a validade é de 1 ano, não é de 6 meses igual aos outros incisos. No inciso 6º, Rafael, posso desculpa, claro. só para... Porque foi uma dúvida que me apareceu, né? A gente está entrando num período que está sendo anunciado uma inflação, né? Uma perspectiva de inflação maior. Então, esses dois incisos, o 4º e o 5º, eles são muito interessantes, porque eles permitem que você pegue preços, né, de compras já acontecidas, compras e contratação já acontecida. O que eu fico pensando é que tem que ter uma análise de quem está fazendo a pesquisa com relação desse movimento de mercado, porque uma coisa é o preço, outra coisa é o movimento de mercado. E aí, quando você colocou, eu pensei muito, por exemplo, nas questões de medicamentos, por exemplo, né? Que eles são muito... Então, se eu pegar um preço de 6 meses atrás, esse preço já não é alguma coisa real hoje, né? Então, assim, só o comentário é da prudência, né, para se utilizar esses dois, o 4º e o 5º incisos, tá? Você quer comentar um pouquinho? Sim, é perfeito, Clair. No próprio artigo 4º, lá no parágrafo 3º, ele fala que os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, né? A gente tem que seguir esse roteiro das fontes para formar a cesta de preços, mas tudo que a gente obtém, a gente tem que analisar de forma crítica. A gente vai ter que olhar os preços. Então, vou pegar o exemplo que você deu. Digamos que eu esteja fazendo uma pesquisa em que eu utilize uma ata de 8 meses atrás. Ela, eventualmente, vai estar vigente na publicação do edital, mas será que esse preço é bom? Será que esse preço ele traz a realidade do mercado num contexto que a gente está vivendo, que é a desinflação, um pouquinho maior do que a gente está acostumado nos últimos anos? Eu acho que é função do órgão fazer essa análise. Muitas das vezes, ele pode deixar de utilizar um contrato ou uma ata vigente, justificando, obviamente, mas por quê? Porque esse preço já está realmente defasado em relação ao tempo em que eu estou realizando essa pesquisa. Então, eu concordo com você, eu acho que é um importante guia essa lista, né, de fontes de preço, mas sempre combinado com a análise crítica daquilo que a gente está recebendo. Não é porque eu tenho que priorizar a utilização de atas e contratos vigentes, como está estabelecido ali no parágrafo 1º, que tem a priorização dos parâmetros, que eu vou utilizar. Muitas das vezes aquele preço não me serve, porque ele está muito desatualizado em relação ao contexto que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que sim, a gente tem que verificar, a gente tem que coletar todos os materiais, instruir devidamente o processo, colocando todos os comprovantes. Por exemplo, eu acho uma ata do meu objeto, mas o preço está manifestadamente defasado em relação aos outros parâmetros que eu tenho. Eu coloco essa ata no processo e justifico que eu não utilizei essa ata, porque o preço está defasado, ele já tem mais de 8 meses, não há uma correção desse valor, e isso, ao meu ver, é uma tentativa da priorização, o que é importante, é uma tentativa de diversificação de fontes, que também está estabelecida no parágrafo 1º do artigo 4º, e de certa forma, eu estou deixando de utilizar esse preço, porque ele não está mais me servindo para essa cesta de preços necessários para o estabelecimento do preço da licitação. Tá? Então, você priorizou olhar para isso, mas não utilizou porque havia uma razão, não é? De mercado ou de comportamento inflacionário, enfim, seja qual for.
Exatamente. A gente, os órgãos, quando vão fazer pesquisa, eles precisam tomar cuidado em que o que está escrito ali, às vezes, não a gente não pode olhar, enfim, esse guia, né, esses incisos, de forma separada das outras instruções do decreto, né, ou dos parágrafos ali. O decreto ele traz a regra de que eu tenho que priorizar os parâmetros previstos em preços de contratações vigentes, em preços de banco de preços, mas eu tenho que priorizar. Eles não são exclusivos, né? Eu tenho que tentar fazer diversificação de fonte, se for possível. O mais importante dispositivo, para mim, é a análise crítica daquilo que a gente está recebendo. Porque eu ter 5, 6 preços, e como disse a Ana Júlia, ter um 10, outro 50, outro 120, para mim não me parece uma pesquisa que seja possível de se aproveitar. Porque a planilha ela pode até fazer o cálculo, porque ela não vai fazer análise crítica daquilo que está sendo inserido nela. Quem tem que fazer é a pessoa que está inserindo, né? Então, acho que esses parâmetros eles têm que ser analisados de forma crítica, mesmo que haja a orientação de priorização e diversificação de fontes, tá? Aí, seguindo, aí, Claire, no inciso 6º, a gente fala de uma coisa que já tem no atual, que é da pesquisa em mídia especializada, em tabelas de referência, em sítios eletrônicos especializados de domínio amplo. Isso a gente pode dar um exemplo, por exemplo, o CADTER, se eu for usar o valor de CADTER, que eu posso encaixar nisso aqui, é um preço adequado, é um preço legal, se for compatível com o meu objeto. Por exemplo, as tabelas oficiais podem ser encaixadas aqui. Os sites especializados, por exemplo, o CADTEC, ele pode ser encaixado tanto como uma mídia especializada, como um site especializado. O CADTEC está no site, né? Ou de domínio amplo, por exemplo, aquela pesquisa que eu vou fazer de material escolar. Eu entro no site de uma papelaria e tiro lá o preço de um lápis, de um transferidor. Isso é a pesquisa direta de um site de domínio amplo. E aí tem algumas regrinhas, né? Algumas regrinhas em relação a essas pesquisas. Que a gente precisa conseguir comprovar a data de acesso, né, para ter a parametrização dos 6 meses. Esse preço 6 meses, está explícito ali no inciso, que a data de aceitabilidade desse preço é de 6 meses. E para eu conseguir fazer essa aferição, eu preciso que o documento inserido no processo tenha a data de acesso. Se não houver, o servidor responsável vai ter que certificar nos autos a data de acesso. Digamos que ele salvou lá 50 PDFs e aí na hora que ele vai colocar no processo ele percebe que saiu sem o rodapé, né, que é onde sai a data normalmente. Mas nós não vamos fazer o servidor imprimir novamente 50 PDFs. Ele pode, no despacho dele, onde normalmente ele explica toda a pesquisa que é feita, ele coloca lá que a pesquisa que foi realizada em sítio especializado ou de domínio amplo, que foi feita no dia tal, na data tal, e isso é aceito como parâmetro de aferição de dados. Tá? E, por último, sobram 2 incisos. Um deles a gente já tem, que é a pesquisa direta com fornecedores ou executores, desde que obtidos os orçamentos com 6 meses de antecedência à divulgação digital. Da forma que a gente já faz hoje, não é muito recomendável as pesquisas apenas com esse inciso, mas cabe aqui uma observação, Caio. Muitas das vezes, na hora de verificar a instrução processual, a gente percebe que o órgão ele faz uma priorização com uma interpretação exótica, digamos, que não é uma priorização, uma exclusividade. Então, o órgão vai lá, busca preço no banco de preço, achou, legal, bacana. Achou 2 preços do banco de preço, legal, melhor ainda. Tem 2 atas de registro de preço. Nossa, acabou minha pesquisa, já tenho 4 preços, 2 de banco e 2 de ata, os melhores preços possíveis, porque eles estão ali explicitamente sendo priorizados, e eu deixo de procurar os outros parâmetros que o decreto estabelece. Me parece que é uma interpretação realmente criativa, porque eu acho que é interessante que o órgão
vá até o final das possibilidades de pesquisa dele. Então, seria interessante ele ter 2 preços de banco, claro, 2 atos ou um contrato, perfeito, mas ele tem que tentar buscar uma mídia especializada ou um site, ele tem que tentar uma pesquisa com o fornecedor, ele tem que tentar todos os parâmetros necessários. E aí, caso ele não obtenha, ele vai juntando os comprovantes e depois explica tudo direitinho o que aconteceu nessa pesquisa. Mas é importante que se esgote todas as possibilidades de preço e não se pare apenas no primeiro ou no segundo inciso. Porque o que pode acontecer? Como os incisos de banco de preços e de contratações vigentes são preços praticados pela administração pública, e muitos desses preços eles já estão vigentes aí há 6, 7, 8 meses. O que pode acontecer com a minha licitação? Eu estou com um preço desatualizado e isso pode gerar uma licitação deserta ou fracassada por causa do preço, porque talvez eu não tenha tentado buscar preços em outras fontes. Eu acho que é interessante que os órgãos tenham essa visão. É ter uma visão de mercado, né? Disso que a gente está falando. Porque uma coisa é você olhar atas de registro ou compras já efetuadas pelo governo há 4 meses atrás. Mas é importante ter uma visão de mercado, porque a licitação ela não vai acontecer para as licitações já feitas, né? Mas ela vai acontecer para o mercado. Então, não adianta não olhar para o mercado. Acho que olhar para o mercado é sempre necessário, né? Porque a licitação vai olhar. Eu acho importante que a gente entende assim, as urgências do órgão, de precisar tocar para frente, mas às vezes 2 ou 3 dias dedicados a mais no processo pode transformar um processo deserto em um processo homologado com sucesso. Então, a gente entende essa agonia, essa vontade, essa necessidade de tocar para frente, mas às vezes é um pouquinho de esforço a mais ali naquele momento da instrução que diferencia um processo deserto, fracassado, para um processo homologado com sucesso. Então, a gente orienta que os órgãos tenham esse cuidado, respirem fundo e busquem mais preços. Nós temos a parametrização de mínimo de 3 orçamentos, mas por que eu não vou tentar um pouquinho mais? Eu posso não conseguir, obviamente que meu parâmetro é de 3, mas eu tenho que tentar. Eu tenho que olhar o mercado e tentar a melhor pesquisa possível, a melhor cesta de preços possível, porque isso pode diferenciar uma licitação entre o sucesso e o fracasso dela. Tá? E aí, Caio, o último item, o último parâmetro ofertado nesse novo decreto é a pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, com o prazo também de 1 ano da divulgação do edital, mas é uma novidade inserida aí que vai depender muito das divulgações do governo federal, de criar essa Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Imagino que nesse começo talvez seja um instrumento que não seja tão utilizado, mas a partir do momento que se consolidar essa Base Nacional de Notas Fiscais, passa a ser um parâmetro importante para o órgão também buscar os preços até por causa do 1 ano de vigência deste preço. E aí se encerram os parâmetros de busca de preços, mas aí se iniciam os parâmetros de análise desses preços. E aí que eu acho interessante que o órgão ele não pode parar de ler o decreto aqui, ele tem que ler o decreto inteiro, e essa parte é muito importante para ele. Como, por exemplo, o parágrafo 1º, que a gente já citou aqui, da priorização dos parâmetros dos incisos 1 a 5 e a diversificação de fontes. Os incisos 1 a 5, o que eles são? Os bancos de preço, das diversas formas dos bancos de preço, e as contratações vigentes. Tá? Então, os 5 primeiros incisos são isso, os bancos de preço e as contratações vigentes. Eles são priorizados, não são exclusivos, e eles devem, o órgão deve tentar a diversificação de fonte, buscando nas diversas fontes apresentadas aí acima do decreto. No parágrafo 2º, há uma regra de que não serão admitidas estimativas de preços em sites de leilão, intermediação de venda, pesquisa realizada exclusivamente na internet. A pesquisa exclusivamente na internet, ela pode ser feita se for justificada. E como que ela pode ser justificada?
se, obviamente, eu tiver todos os comprovantes devidamente inseridos no processo, de que eu tentei banco de preço, que eu tentei contratação vigente, eu tentei de tudo, mas não achei nada. Ou o que eu achei não me serve. Aí eu posso fazer uma pesquisa baseada na internet, mas isso com todos os comprovantes inseridos e devidamente justificado pelo órgão. Tá? O parágrafo 3º fala sobre a análise crítica dos preços. Essa é a regra mais importante para mim. A gente tem que tirar um tempo para olhar aquilo que a gente está recebendo. Eu estou recebendo esses preços, eu vou ver se eles vão me servir. E eu acho que isso é muito importante, uma coisa que eu sei que os órgãos se esforçam para fazer, mas eu acho que a gente tem que dar mais atenção para essa análise crítica, porque, como eu disse anteriormente, é isso que vai, às vezes, determinar o sucesso da licitação. Tá? Esses preços todos... Fazer só um adendo aí a essa questão da Claro. Inclusive, esse juízo crítico tem que ser feito com o contrato do próprio órgão vigente, ou contrato da prefeitura, porque muitas vezes ele coleta no mercado preços e esse resultado da pesquisa dá muito superior, por exemplo, ao valor que hoje ele está pagando. E, às vezes, a própria empresa consultada é a empresa contratada e ela infla o preço de uma forma que conduz a pesquisa a um preço superestimado. Então, isso, ele sempre tem que ver o preço vigente dentro da prefeitura também. É um parâmetro importante. Né? Então, assim, também a gente tem que olhar, assim, os preços defasados, os preços que estão muito abaixo, né, por conta corridos pela inflação, mas também tem que olhar verificar quem não está colocando o preço muito alto, né? Então, esse juízo crítico é fundamental mesmo. É importante, por exemplo, na questão de ter um contrato vigente com a administração, a gente lembra que a gente pode usar o contrato vigente como referência desde que tecnicamente ele esteja nas mesmas linhas do que eu pretendo contratar no futuro, né? Então, eu posso até não pesquisar com esse fornecedor, por quê? Porque eu tenho um contrato vigente, desde que tecnicamente eles sejam iguais. No parágrafo 4º, a gente fala da planilha, né, que hoje já é uma realidade para a gente, em que a própria planilha faz o cálculo dos preços máximos, ela faz a eleição do menor dos valores entre a média ajustada e a mediana, ela é calculada em cima da cesta de preços que é inserida nessa planilha. Então, a gente vai continuar com a utilização dessa planilha para os casos que estão sendo tratados nesse decreto, né? E eu acho importante, um avanço importante, que a administração já conseguiu fazer esse cálculo com uma planilha sem, às vezes, a intervenção do economista, né? Porque antigamente passava tudo pelo economista para ele fazer o cálculo, e os economistas que trabalham aqui, eles elaboraram essa planilha para que facilitasse a obtenção desse preço máximo para as licitações que muitas das vezes não precisa de uma intervenção do economista, a própria planilha pode resolver o caso fazendo a aplicação das fórmulas matemáticas inseridas nela. No parágrafo 5º, há a possibilidade de se fazer pesquisa com menos de 3 orçamentos. Isso, às vezes, a gente entende que pode acontecer. Muitos dos casos que a gente ouve aqui, busquei na internet, busquei por contratação vigente, banco, não existe preço para isso aqui. Aí eu mandei pedido para 50 fornecedores e eu só tenho 2 respostas de fornecedor. Né? O que eu faço com essa licitação? Não vou conseguir fazer a licitação? Eu acho que, desde que devidamente comprovado a tentativa, todos os comprovantes, todas as tentativas, é possível, sim, fazer a pesquisa com menos, e devidamente justificado, tem que haver uma boa justificativa do porquê levar essa pesquisa para frente com menos de 3 orçamentos. Muitas das vezes o próprio mercado não oferta preços para aquele objeto que seja possível chegar em 3 preços, então é sempre importante que haja essa justificativa do órgão na pesquisa com menos de 3 orçamentos. O ideal é que seja 3 orçamentos, mas decorridas todas as tentativas, se não for possível, aí o órgão tem que justificar e isso vai ser analisado aqui, né, no DCC,
se realmente foi devidamente instruído tudo da forma adequada no processo. E o último parágrafo, parágrafo 6º, fala que é possível ser utilizado outros critérios ou metodologias de cálculo dos preços, né? Desde que devidamente justificado pelo órgão solicitante, tem que ser baseado no método matemático, tem que haver no processo a inclusão da memória do cálculo no processo, e essa metodologia diferente das que a gente utiliza por padrão, tem que ter uma validação de um profissional de economia, um economista, ou de um contador, um profissional de ciências contábeis. Então, é possível se utilizar as metodologias diferentes daquelas que estão estabelecidas por padrão, mas há toda uma regra envolvida, tem que ter uma justificativa e tem que haver uma validação do profissional adequado aí para que essa licitação siga para frente. E, Clay, as regras para pesquisa estão bem definidas aí nesse artigo 4º, a gente encerra a explanação desse artigo 4º, eu devolvo aí para você. Tá. Deixa eu só fazer uma pergunta, eu acho que eu vou fazer para o Rafael, mas se mais alguém quiser falar. Na verdade, o processo de licitação não se inicia no DCC, não é? E toda a possibilidade de êxito do processo vem da área que desenvolveu tanto o estudo técnico preliminar como a pesquisa de preços. O DCC faz a parte externa da licitação, a partir do que a área nos disse para fazer. E tem um outro papel do DCC, da Secretaria de Administração, que é de analisar o que nos chega. Até porque, como também temos uma experiência de mercado, a gente pode ser um contraponto na conversa com a área que montou a primeira parte da licitação. Então, acho que é bastante importante essa visão, porque a licitação não começa quando chega na Secretaria de Administração, né? Ela começa quando a área define o que ela quer e quando ela pesquisa os preços para isso, né? O sucesso da licitação, na verdade, depende disso. Tá? Só para fazer esse comentário, porque muitas vezes falam, não, a licitação é que demora. Não, a licitação é um processo, não é? Okay. Eu gostaria de falar assim, a parte de instruir o processo, iniciar o processo, lá o ofício, falando o que se quer contratar, qual que é o relatório de estoque, né? Uma coisa que a gente sempre devolve o processo, porque falta relatório de estoque numa aquisição. O termo de referência com as especificações técnicas, a pesquisa, tudo que tiver relacionado à instrução do processo é do órgão solicitante. Por decreto, a atribuição da Secretaria de Administração por meio do Departamento Central de Compras é fazer a verificação dessa instrução. Então, é por isso que quando o processo bate aqui e cai na mão do pregoeiro ou da Comissão Permanente de Licitações, normalmente esse processo volta. Por quê? Porque a gente faz essa verificação. É uma atribuição legal do departamento fazer essa verificação. A instrução é do órgão, mas a verificação é nossa. Então, a gente não pode deixar de passar um processo que esteja eventualmente faltando um documento que precisa estar na instrução. Se tiver uma pesquisa que não foi realizada adequadamente, a gente tem obrigação legal de devolver para o órgão para que ele ajuste a instrução. É isso. Às vezes a gente fica, né, como se a gente estivesse barrando ou atrapalhando. Não é. É a nossa atribuição legal e tudo visando a melhor instrução para a licitação para que ela tenha sucesso. Até porque, né, Rafael, depois da licitação concluída e a própria homologação, a responsabilidade pelo procedimento passa a outro órgão, que é a Secretaria de Administração. Então, na verdade, é um trabalho em equipe, não tem jeito, né? Agora eu vou passar... fazer um adendo, Cláudia? Oi, Joana. É importante falar, porque às vezes o órgão, a gente entende o que o Rafa falou, a pressa, ele quer comprar, ele precisa que esse processo caminhe rápido, e aí quando chega lá no DCC ou na própria Procuradoria, a gente faz alguns apontamentos, porque nos cabe, né, essa verificação é nossa, mas a gente, por ter essa expertise de trabalhar nisso o tempo inteiro, então a gente faz algumas críticas ou faz sugestões ou pede algumas revisões ali, mas é tudo pensando
em ajustar o processo da melhor maneira, para que quando ele vá para a rua, vá para fora, que é quando a gente vai ter aí o mercado olhando para ele, e aí nos criticando, e aí trazendo outras coisas, ele seja mais próximo do 100%, do que a gente tenha menos problema de parar essa licitação. E aí, às vezes, a gente devolve para o órgão, e aí a crítica, vocês só criticam, vocês são trava-roda, vocês, a responsabilidade é nossa, né? Então, a gente escuta muito isso, mas não, a nossa intenção é sempre aprimorar, evoluir. Assim, eu brinco que às vezes eu escuto muito do pessoal, a gente sempre fez assim, a gente sempre fez, pode ser que sempre tenha feito, mas a gente evolui, né? A gente vai mudar, a gente muda, o mundo muda, o Tribunal de Contas muda, as jurisprudências mudam, e a gente precisa aí estar se adequando. Então, o nosso olhar crítico lá é para que todo mundo que esteja no processo tenha um processo mais limpo, um processo mais próximo da perfeição, porque é o que você falou, a responsabilidade é do órgão que instrui, é da comissão, do pregoeiro, do diretor ali que assina o instrumento convocatório, vai ser da secretária enquanto homologa, dos procuradores que emitem o parecer. Então, assim, é uma responsabilidade em conjunto, e quanto mais próximo da perfeição, digamos assim, a gente vai ter menos problema. Então, para o pessoal entender isso, porque às vezes a gente recebe muita crítica mesmo de travar a roda, de estar empacando, e não é isso. A gente quer que o processo saia mais redondo possível para que evite problemas externamente. Ok, então agora tem o artigo 5º aqui que fala de coisas estranhas, Fernanda, eu vou pedir sua ajuda. Empresas controladoras, controladas e coligadas. Então, vamos lá. Antes de entrar no artigo 5º, eu só queria também comentar que eu gosto de pensar que o processo licitatório ele é um sistema de freios e contrapesos, aquele igual o Montesquieu pensou para a separação dos poderes, né? Porque cada um controla o serviço do outro, né? Sem adentrar a competência do outro, mas sempre controlando, buscando a máxima segurança jurídica. Então, quem olha o processo sempre tem que buscar reanalisar o que o outro fez. Isso. Então, a burocracia, essa parece uma burocracia, mas é uma burocracia importante para a segurança jurídica do processo, porque uma ação civil pública, por exemplo, hoje pega todos da cadeia, se houver, né? Então, isso é importante o agente público envolvido saber, né, que é uma proteção a ele quando a gente aponta qualquer coisa no processo. Aí, entrando nas coisas estranhas, né, uma das coisas, inclusive, que o Tribunal de Contas tem apontado, que é a preocupação aí do nosso artigo 5º, é que existem pesquisas prévias que eles reputam viciadas, porque são apresentadas cotações por empresas que tenham algum relacionamento entre si. E esse relacionamento pode ser societário, né, como no caso das empresas controladoras, controladas ou coligadas, vou explicar um pouquinho daqui a pouco, e também as empresas que têm relação de parentesco ou afinidade familiar, né? Então, se a gente constatar em qualquer fase do processo que existe essa situação, nós deveremos pegar para o orçamento prévio apenas uma dessas propostas. Não vamos excluir todas, mas uma, a menor delas, né, de preferência, né? E as empresas controladoras, na verdade, são empresas que detêm a maioria do capital votante de outra empresa. A controlada é aquela que tem a controladora, quer dizer, a outra parte, né, da controladora, controlada pela controladora. E a coligada é uma que tem um percentual de ações de outra empresa. E as empresas com quadros societários, pessoas físicas em comum, né, quando tem um sócio em comum, eles entendem que a ideia, ou então relação de parentesco, a gente teve licitações, por exemplo, com situações de união estável, que era impossível, porque a pessoa nem tem certidão de casamento para saber que elas estão ligadas aí com um vínculo afetivo, né, vamos dizer assim. Então, é muito difícil a gente, às vezes, constatar essas situações, né? Até porque, numa verificação prévia de mercado, a gente não pede o ato constitutivo da empresa. Então, isso eu acho complicado nesse momento ver. Mas, se for constatado, ou se alguém denunciar qualquer situação dessa, a solução é retirar as propostas, ficar com a mais barata e prosseguir, né? Então, a ideia desse artigo 5º é essa. Isso não quer dizer, né, Fernanda, que a gente tenha que, naquele rol de documentos que a Ana Júlia falou, pedir o quadro societário, nada disso, né? Isso não interfere. Não necessariamente pedir, até porque são vários documentos, né? Assim, às vezes pelo sobrenome da empresa, o sobrenome, ou pelo nome de alguém que cotou e o sobrenome, dá para perceber
a gente pode suspeitar, vamos dizer assim, de algum relacionamento, e a gente pode buscar na JuSesp, buscar numa busca de Google mesmo, mas... Mas não constante, não é uma ação constante. Não. Quando houver indício, tá, entendi. Tá. Sim. Bom, a gente está quase no fim aqui da nossa conversa, já está com tempo bom, né? E aí eu vou passar para a Ana Júlia, porque tem 3 temas interessantes: dispensa, inexigibilidade e sigilo de pesquisa de preços. Então, a Ana Júlia conversa com a gente agora sobre isso. Já vou falar bem rapidinho, são 3 temas, mas a gente pode falar de uma maneira bem resumida, Claire. Então, assim, no artigo 6º, a gente quis trazer a questão das inexigibilidades dispensas, né? Quando eu for fazer uma dessas opções aí, e eu não puder fazer a pesquisa, como o Rafa trouxe aí no artigo 4º, como que eu vou conseguir comprovar que o preço que eu estou contratando ali é um preço de mercado ainda? Então, eu vou pedir para aquele licitante, né, para aquele contratado que eu estou instruindo o processo que eu quero contratar, para que ele me apresente notas fiscais de que o serviço que ele está ofertando para mim, naquele momento, é o mesmo preço que ele ofertou para outro ente público, para outras contratações. Então, aí ele me mostra que o preço que ele está ofertando para o município de Campinas é o que ele pratica no mercado. Então, dessa maneira, eu vou conseguir comprovar que a minha contratação aí está dentro da realidade do mercado. Então, eu não consigo fazer a pesquisa da maneira do artigo 4º, eu trago disso. Isso é muito mais, me parece que vão ter mais problemas com isso, que vão ser utilizados esse artigo 6º na questão das inexigibilidades, né, em que eu só tenho aquele preço, é só aquele contratado que vai poder me ofertar aquilo. Então, aí a solução aí para o órgão conseguir comprovar esse preço de mercado é essa. E o artigo 7º, ele fala um pouco do sigilo do orçamento. Isso é algo que a lei do RDC já previa. A gente, no município de Campinas, já utilizou aí em um momento o orçamento sigiloso para obras. Hoje a gente não está mais utilizando, mas a 14133 ela traz essa possibilidade. Então, eventualmente, se em alguma contratação o órgão perceber que é melhor que o município, né, não divulgue a pesquisa de preço, não divulgue esse preço máximo, a gente pode estar fazendo uma licitação com esse preço oculto, e no momento que a gente for negociar propostas, já lá no DCC, né, em que a comissão pregoeiro for negociar propostas ali, aí ela vai abrir qual é o preço da administração. Mas até aquele momento é preciso fazer a pesquisa, mas a pesquisa ela fica sigilosa, ela não vai ser dada publicidade para os licitantes. Então, é algo que é difícil de acontecer também, pode ser que seja alguma especificidade de algum objeto que se vai contratar aí o órgão vai justificar isso e a gente vai dar esse sigilo. Lembrando que, eventualmente, se o critério de julgamento for maior desconto ou melhor técnico ou conteúdo artístico, aí não tem como haver o sigilo do orçamento, porque no maior desconto o pessoal precisa do valor para que eu efetue o desconto em cima do nosso valor, essa é a referência dele, e a melhor técnica ou conteúdo artístico por conta mesmo do objeto. Perfeito. Bom, então, a gente está terminando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu vou abrir para qualquer um dos 3, ou os 3, rapidamente comentarem. Nós precisamos aguardar o início da vigência da 14133 em 2023 para começarmos a usar esse tipo de pesquisa de preço, essa nova regulamentação? Me permite, eu vou falar um pouquinho, depois o pessoal complementa aí, Claire. Eu entendo que não, a nossa intenção aí de estar até fazendo essa conversa e de estar recebendo sugestões, aí, contribuições, e que a gente publique esse nosso decreto municipal o quanto antes, e sendo publicado, eu entendo que ele já pode ser começado a ser utilizado aí pelos órgãos, talvez de maneira não obrigatória no primeiro momento, mas que ele já vai criando essa rotina e utilizando desses novos parâmetros e de algumas coisas assim, que vai facilitar para a vida dele no momento em que passar a ser obrigatório. Então, eu entendo que isso pode ser utilizado até como uma maneira de teste aí, até que seja efetivamente colocado como um item obrigatório aí pela lei. Claro, eu gostaria só de complementar assim, a partir da publicação, né, desse decreto, com essas alterações, atualizações, sim, acolho o que a Ana Júlia expôs, já pode ser aplicado, inclusive nas licitações instruídas pela 8666. Tem alguma restrição da 8666 a aplicação desse decreto, Fernanda?
Não, porque a 8666 ela não desce a detalhes, né, sobre como vai ser feita a pesquisa de mercado. A gente, vale lembrar aí que a gente colocou uma vacácio legis de 30 dias, né, para as pessoas se familiarizarem com o decreto, mas o Rafael já bem colocou que eles estão por dentro já de como é. E essa metodologia nova eu acho até mais benéfica nessa questão, por exemplo, de 1 ano, das contratações com entrega imediata integral, tem a questão das notas fiscais que já devem estar em curto espaço de tempo disponíveis no PNCP, que já foi também divulgado pelo governo federal. Então, acho que até para os órgãos vai ser mais benéfico, né, mais benéfica a aplicação dessa nova redação desse decreto, né? Eu acho até um ponto importante aí, Claire, da questão dos benefícios, é a questão da própria prorrogação, que a Fernanda trouxe aí. Então, hoje os órgãos até têm grande dificuldade, às vezes, de prorrogar o contrato, porque o mercado não quer ajudar, o mercado não fornece orçamento, então é complicado você conseguir. Então, agora, utilizando desses parâmetros, como o decreto aí já vai estar vigente, já vai ter sido publicado, ele pode utilizar disso, isso vai facilitar bastante o caminho deles aí para os itens necessários para a prorrogação do contrato. Então, ele consta, eu não vi, ele consta a prorrogação também? Aplicado em prorrogação, muito bom. Bom, então, ficamos por aqui, temos quase 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora de conversa. Nós esperamos que o corpo da prefeitura, o corpo administrativo da prefeitura conheça essa regulamentação e ouça, não é, essa nossa conversa e, principalmente, dê a sua contribuição, porque existe toda uma questão legal que nós cumprimos, claro, mas existe uma customização que a gente pode fazer. Então, tem algumas características da Prefeitura de Campinas que pode ser interessante também colocar no decreto. Então, a gente pede, sim, a contribuição de vocês, né, principalmente com a experiência que esse corpo dos departamentos administrativos possuem, não é? Sobre essas questões que a gente conversou. Eu vou me despedir, com certeza nós vamos nos encontrar outras vezes, porque teremos mais regulamentações, e abro para a despedida dos nossos amigos aqui. Bom, eu vou me despedir então também, agradecendo novamente a oportunidade aí de fazer parte desse grupo, desse subgrupo especificamente de pesquisa. A gente tem trabalhado de uma maneira de tentar trazer para vocês aí que estão na ponta, quanto mais claro, né, algo que fique mais fácil de ser desenvolvido. Queria aqui lembrar também que a gente teve a participação no subgrupo aqui, que não puderam estar presentes aqui, do Rafael Ribeiro, auditor de controle interno aí, que está na Secretaria de Finanças, que não pôde estar com a gente aqui, mas contribuiu bastante, e do Marcelo Gonçalves, que era o ex-diretor aí do Departamento Central de Compras, hoje está como ouvidor, que também trabalhou com a gente no processo. Então, agradecer também a contribuição deles. E a vocês, obrigado aí por nos ouvir, ficou um pouquinho extenso, mas acho que apesar de extenso, a gente tentou trazer para vocês de uma maneira mais clara aí, e mais prática, para que fique mais fácil a leitura do decreto. Eu também quero agradecer e só complementar aí o grupo que fez a contribuição muito importante do Luiz Henrique Lucchesi, né, que é o economista do DCC, participou com a gente, apesar dele não estar no grupo nomeado, ele participou deste tema específico que ele tem domínio na matéria, e quero agradecer a paciência de todos aí e me colocar à disposição também para qualquer dúvida que venha a surgir, né, aliás, à disposição do grupo todo nosso aqui. Obrigada. Aí, gostaria também de agradecer o pessoal do grupo aqui, só tenho que agradecer trabalhar com esses profissionais incríveis que a gente tem aqui, fico muito feliz de trabalhar com vocês, e a gente aprende todo dia trabalhando neste nível, né? É uma coisa gratificante. Gostaria de convidar todo mundo a entrar no site das informações da nova lei, tentando localizar lá no site da prefeitura ou da administração, lá tem um bannerzinho, nova lei de licitações. Por lá, todo mundo pode clicar e acompanhar todos os materiais desses vídeos, enfim, as minutas de decreto, façam suas inscrições no site para receber as novidades, e a gente quer a participação de todo mundo mesmo. Muito obrigado, gente.